O internauta fez o seguinte questionamento nas redes sociais: evangélicos e católicos, que se dizem cristãos, me digam em que parte da Bíblia Jesus ensinava o povo a andar armado. Em resposta, mostraremos algumas referências bíblicas. Primeiro, o que a Bíblia Sagrada fala sobre armas. Segundo, o povo de Israel deveria utilizá-las ou não? Terceiro, existem referências bíblicas sobre o assunto? A primeira encontra-se em Êxodo, capítulo 13, versículo 18. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Números, capítulo 31, versículo 5. Assim foram entregues dos milhares de Israel, 1.000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. Números, capítulo 32, versículo 30. Se, porém, não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Números, capítulo 32, versículo 32. Nós passaremos armados perante o Senhor, para a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança, aquém do Jordão. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 18. No mesmo tempo, também vos ordenei, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra, para possuirdes. Vós, todos os homens valentes, passareis armados adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Josué, capítulo 1, versículo 14. Vossas mulheres, vossos pequeninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Porém vós, todos os homens valorosos, passareis armados adiante de vossos irmãos e os ajudareis. Josué, capítulo 4, versículo 12. E passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados adiante dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Josué capítulo 6, versículo 7. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e marchem os homens armados adiante da arca do Senhor. Josué capítulo 6, versículo 9. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguiam após a arca os sacerdotes, sempre tocando as trombetas. Josué capítulo 6, versículo 13. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor iam andando, tocando as trombetas. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor, os sacerdotes sempre tocando as trombetas. Josué capítulo 8, versículo 11. Todos os homens armados que estavam com ele subiram, e aproximando-se pela frente da cidade, acamparam-se ao norte de Ai, havendo um vale entre eles e Ai. Juízes, capítulo 18, versículo 17. Mas, subindo os 5 homens que havia espiado a terra, entraram ali e tomaram a imagem esculpida, o éfode, os terafins e as imagens de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens armados. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 23. Ora, estes são os números dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 24. Os filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.000,
e 800 armados para a peleja. Segundo Crônicas, capítulo 17, versículo 17. E de Benjamim, Eliadá, homem destemido, com 200.000 armados de arco e de escudo. Segundo Crônicas, capítulo 17, e versículo 18. E após ele, Jeozabade, com 180.000 armados para a guerra. Segundo Crônicas, capítulo 28, versículo 14. Então os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. Jó, capítulo 18, versículo 8. Pois por seus próprios pés é ele lançado na rede, e pisa nos laços armados. Jó, capítulo 39, e versículo 21. Escava no vale e folga na sua força, e sai ao encontro dos armados. Salmo de número 78, verso 9. Os filhos de Efraim, armados de arcos, retrocederam no dia da peleja. Cantares de Salomão, capítulo 3, verso número 8. Todos armados de espadas, destros na guerra, cada um com a sua espada à cinta, por causa dos temores noturnos. Isaías, capítulo 15, versículo 4. Assim Esbom como Eliabe andam gritando, até já se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam e estremecem-lhes a alma. Lucas, capítulo 22, e versículo 36. Disse-lhes, pois, mas agora, quem tiver bolsa, tome-a, como também o alfoge, e quem não tiver espada, venda o seu manto e compre-a. Nós percebemos aqui que até mesmo o cortejo da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo de Israel, bem na frente era ordenado por Deus que fosse um quarteirão armado. Mais atrás, os levitas conduzindo a Arca da Aliança. Atrás da Arca da Aliança, os sacerdotes, ministros de Deus. Mas sendo que bem na frente teria que ter um quarteirão armado para a segurança daquele cortejo. Então, questionar sobre a questão se pode ou não andar armado é uma bobagem. O que as pessoas precisam é conhecer os princípios bíblicos, conhecer a palavra de Deus. E sabe quem realmente mais gosta de ver o povo, a nação armada? O próprio Deus. E sabe quem gosta de ver o povo, a nação desarmada? O diabo. Então, ficando aqui, essa minha colocação, essas referências bíblicas, para dirimir qualquer dúvida e qualquer questionamento a esse respeito. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela sua atenção.